Bom dia, Júlia Almeida. Tudo bom, gata? Bom dia, professora. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Pronto, agora tá gravando. Chique 10. Muito bem, galera. Meninas e meninos também, tudo bom? Antes da gente começar, eu quero aproveitar, né, que a gente tá aí na semana do Dia da Mulher e parabenizar as moças da nossa sala por essa data tão importante. É sempre muito importante a gente lembrar que o Dia da Mulher, ele é uma data política. Até não muito tempo atrás, as mulheres não tinham direito nem de estudar. Então, se a gente está aqui hoje, onde a gente está, é porque teve muita luta e a gente precisa sempre continuar lutando para a gente conquistar nossos direitos e viver em igualdade um dia, tá bom, meninas? Então, parabéns pelos seus dias, continuem sempre na luta e vamos que vamos. Feliz Dia da Mulher! E vamos lá. Antes da gente começar, vamos só refrescar nossa memória e dar uma olhada aqui na nossa aula anterior rapidinho, certo, pessoal? Outra coisa que eu quero aproveitar que a gente está aqui também é lembrar de vocês fazer a tarefa, porque até agora só 5 pessoas me deram a tarefa lá que eu deixei dessa aula aqui. Cadê o resto de vocês? Então, bora lá, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, também pode tirar hoje, certo? Aquele lá que tinha que tirar uma foto e fazer uma descrição objetiva e uma descrição subjetiva. Então vamos lá. Na nossa última aula, a gente falou dos usos da língua, certo? E a gente viu aí, a gente teve até uma breve discussão de. Eita, já tô derrubando tudo aqui. A gente teve uma breve discussão sobre por que que eu tenho que estudar português se eu já falo português, né? E aí a gente estava comentando que é para a gente aprimorar a nossa linguagem, enquanto melhor a gente fala, melhor a gente compreende o nosso português, melhor a gente vive. E aí eu queria trazer um exemplo bem gritante para vocês. Alguém aqui já leu algum trecho da Constituição Brasileira? Constituição Brasileira de 1988. As leis que regem os nossos direitos como cidadãos brasileiros? Alguém? Alguém? Eu acho que não. Não? Bom, se vocês pegarem a Constituição Brasileira, vocês vão ver que ela está escrito num português super rebuscado, certo? Numa linguagem extremamente culta. E tá aí uma dos principais fatores de quanto é importante a gente saber interpretar bem a nossa língua portuguesa. Porque, por exemplo, a Constituição brasileira fala sobre os nossos direitos, fala sobre aquilo que rege os nossos direitos. Então, é importante que a gente entenda aquilo que está lá. Por isso que os advogados, as pessoas que cursam direito, eles leem muito, eles estudam muito português, justamente para poder entender quais são os nossos direitos e tudo aquilo que está escrito na Constituição brasileira. Então, saber português não é só eu me comunicar, eu escrever um e-mail, ou eu saber conversar com o meu chefe no ambiente de trabalho, ou passar num vestibular, mas vai muito além disso, vai até no conhecer os meus direitos, por exemplo, ao ver a nossa Constituição brasileira. Então, eu vivo falando para todo mundo, você quer um ato de rebeldia, você quer um ato de revolução, é estudar, gente, é ter conhecimento. E aí, na nossa última aula, só para refrescar a nossa cuca, a gente falou aqui da Luísa, lembra da Luísa? Acabou de acordar, tá esperando a alma voltar pro corpo. E aí a gente fez uma descrição objetiva e a descrição subjetiva aqui da Luísa. Luísa dorme. O sol entra pela janela, esquenta e ilumina o quarto. Luísa pestaneja, então acorda e fica olhando para o teto, certo? Descrição objetiva. E aí a gente tem a descrição subjetiva. Luísa continua imóvel, estendida sobre os lençóis revoltos, os cabelos espalhados no travesseiro. O calor do sol e sua claridade enchem o quarto.
Luísa pestaneja, abre os olhos, finalmente, e deixa-os parados no teto. Aos poucos, o dia vai lhe entrando pelo corpo. Então, a gente percebe aqui, nessas duas descrições, a descrição objetiva ela é direta, ela é imparcial, ela mostra a realidade como ela é, não tem sentimento, não tem opinião, não tem nada. E a descrição subjetiva, ela coloca aí a opinião, a perspectiva, o sentimento do autor, ela é cheia de adjetivo e é cheia de figuras de linguagem. Então, é esse o nosso próximo tópico. Deixa eu fechar aqui e abrir o outro. O de hoje. Como é que eu faço mesmo para compartilhar? É só clicar em compartilhar. Incrível essas coisas. Aí, estão vendo meu slidezinho? Sim. Sim. Chique. Então, continuamos aqui em usos da língua, certo? Falando desse tema tão importante. Por que eu uso a minha língua? Eu uso a minha língua não só para me comunicar, não só para dar uns beijos, né, gente? Não, a gente não tá falando desse tipo de uso da língua, galera, que é importante também, tá, gente? Mas a gente tá falando aí do quanto é importante a gente usar a nossa língua. E dentro de usos da língua, a gente vai falar agora de figuras de linguagem. Eu acredito que vocês já viram isso daqui, então a gente está chovendo no molhado. Mas vamos lá. O que são as figuras de linguagem, afinal? As figuras de linguagem, elas são também conhecidas como figuras de estilo. E para que elas servem? Elas servem, vocês viram lá no texto subjetivo, lá da Luísa dormindo, que fica mais bonito, né? Que eu explico umas coisas melhores. Então, as figuras de estilo ou de linguagem, é a mesma coisa, elas servem para deixar a minha escrita mais bonita, para melhorar o meu texto ou até mesmo para exemplificar alguma coisa. Então, é muito utilizado as figuras de linguagem. E outra coisa também importante sobre as figuras de linguagem é que pode ter certeza que vai cair alguma coisa de figura de linguagem em Enem, em vestibular. O pessoal adora colocar figura de linguagem nessas provas. Então, assim, é sempre importante a gente estar vendo figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas são classificadas em figuras de palavras ou semânticas, figuras de pensamento, figuras de sintaxe ou de construção, figuras de som ou de harmonia. As figuras de palavra, elas vão se relacionar ao quê? As palavras, ó! As figuras de pensamento se relacionam ao quê? Duvido vocês acertar. Ao que são relacionadas as figuras de pensamento? Duvido vocês acertar. Ah, não sei, eu acho que, sei lá, pensamento? Nossa, parabéns, cara! Meu Deus, você é muito bom! Nossa Senhora, exatamente. A figura de sintaxe ou construção, ela é relacionada à construção da frase. E as figuras de som, sobre o que é? De som. Aê, garota! Parabéns! Nossa, como vocês são inteligentes! Lindo, assim que eu gosto. Enfim, hoje a gente vai ver as duas primeiras, figuras de palavra e figuras de pensamento. E depois a gente vai para sintaxe e som, porque senão vai ficar muito longo e a gente tem mais o que fazer da vida, não é verdade? E também porque ver tudo de uma vez vai embananar tudo na nossa cabeça. Vocês lembram de ver isso daqui? Ou no primeiro ano, ou acho que no 7º do fundamental? Lembra vagamente ou dormiu na aula? Hein, galera? Eu lembro vagamente, professora. Lembra vagamente. Então agora a gente vai ver de novo. Bom, que refresca aí nossa cuca. Então vamos lá. Vamos lá para as figuras de palavras. Então, as figuras de palavra, ela vai ser relacionada às palavras. Oh, meu Deus, não acredito. E vamos lá para quais são as figuras de palavra. A primeira delas, super usada,
é a metáfora. E o que é a metáfora? A metáfora, ela é uma comparação implícita. É quando eu estou fazendo uma comparação, mas eu não estou bem dizendo que eu estou fazendo uma comparação. Ela é uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Então, eu não tenho aí um termo de comparação. Olha o meu exemplo. A vida é uma nuvem que voa. Aqui eu estou comparando a vida a uma nuvem que voa. Mas eu não tenho aqui, eu não estou falando uma comparação explícita. Eu não estou falando assim, a vida é como uma nuvem que voa. Eu estou fazendo uma comparação, mas é uma comparação implícita, certo? Então, a vida é uma nuvem que voa. Chuchuzinho, bem fácil, né? Vocês agora, quem me dá um exemplo aí de metáfora? Pode criar, gente, da sua cabeça. Esta sala é um circo? Essa sala é um circo, maravilhoso. Essa sala é um circo. Estou fazendo uma comparação, mas não estou falando explicitamente que é uma comparação. Muito bem. E aí a gente tem a comparação. Olha só, presta atenção, porque as duas são parecidas, mas a diferença entre a metáfora e a comparação é que... Eita, não era pra acontecer isso não. É que a comparação, ela é também chamada de comparação explícita. E aí ela vai ter conectivos de comparação. Como, assim, tal qual, assim como, lá. Seus olhos são como jabuticabas. Então, aqui eu tenho uma comparação explícita. Se eu falasse, seus olhos são jabuticabas, aí eu teria uma metáfora. Do mesmo jeito que na minha frase anterior, se eu tivesse, a vida é como uma nuvem que voa, eu teria uma comparação. Então, olha só, por que figura de palavra? Porque o que vai diferenciar uma da outra é justamente a palavra. E, nesse caso, conectivo de comparação, certo? Seus olhos são como jabuticabas. Quem me dá um exemplo aí de comparação? Vamos, galera. Olha, até me afoguei aqui. Fácil, gente. Vamos lá. Vamos, gente. Não fiquem com vergonha. Ou escreve no chat se tá com vergonha de falar. Ai, professora, eu vou falar, mas eu não sei se tá certo, não. Não tem problema, amor. A gente tá aqui pra aprender. Se você já soubesse, não tinha porque tá aqui, né? Esse sofá é como uma tábua. Esse sofá é como uma tábua. Coitado de você, amore. Mas eu sei como é que é. O meu também é, viu? Corretíssimo, uma comparação. Tá comparando o sofá a uma tábua, certo? Como é que é? As lanchas são como os carros, as motos são como os jet ski e os banhistas são como os pedestres. Professora, Oi? então você dorme feito uma pedra seria uma metáfora? Não, porque esse feito uma pedra é uma palavra de comparação. Você dorme feito uma pedra é uma comparação por causa desse feito. Certo? Então se fosse como seria metáfora ou ainda seria comparação? Continua sendo comparação. Você dorme feito uma pedra, você dorme feito uma pedra, você dorme tal qual uma pedra. Você tá vendo que são todos sinônimos, são todos conectivos de comparação? E a partir do momento que eu tenho esse conectivo, como, assim, tal qual, feito, eu tenho um conectivo de comparação. E aí a minha figura de linguagem é comparação e não metáfora. Agora, se você fala assim, você dormindo é uma pedra, aí é uma metáfora. Certo? Entendeu? Certo, professora. Chique. Próxima figura de palavra. Metonímia. Começou os nomes esquisitos. Vamos lá. Transposição de significado considerando parte pelo todo, autor pela obra. Olha o exemplo.
costumava ler Shakespeare. Quando a gente fala que costumava ler Shakespeare, não significa que você olhava assim na cara do Shakespeare, né, e lia o cara. Mesmo porque não dá para você ler uma pessoa. Você lia o quê? Você lia os livros de Shakespeare, a obra de Shakespeare. Então, é uma transposição de significado. Autor pela obra. Costumava ler as obras de Shakespeare. Costumava ouvir Jimi Hendrix. Costumava ouvir as músicas de Jimi Hendrix. Então, quando eu tenho uma metonímia, é quando eu tenho aí uma palavra suprimida, certo? Costumava ler, eu não leio o Shakespeare, eu não escuto o Jimi Hendrix, ele já morreu, quando eu tinha nascido ele já tinha morrido, então eu não escuto ele falando, eu escuto a música dele, os álbuns dele, a obra dele, certo? Deu para entender? Chique? Sim, professora. Agora vocês. Uhul! Eu sou fã da J.K. Rowling. Sou fã da J.K. Rowling. Ok. Aí fica meio ambíguo, porque você pode ser fã da pessoa J.K. Rowling ou você pode ser fã da obra dela. Então, no caso, seria melhor se você colocasse eu leio J.K. Rowling, entendeu? Ok, professora. Porque aí dá uma ambígua. Eu sou fã da J.K. Rowling, você pode ser fã realmente dela ou da obra dela, ou dos dois, certo? Próxima figura da linguagem, temos a catacrese. Eu falo que tem uns nomes lindos, gente. Catacrese é só lembrar, esse nome bizonho só podia servir para quê? Para representar uma palavra bizonha, ou seja, representa o emprego impróprio de uma palavra, porque não existe outra mais específica. Olha o meu exemplo. Embarcou há pouco no avião. Só que olha essa palavra aqui, embarcou. Embarcar significa subir no barco, ok? Tem até a palavra barcou aqui no meio. Gente, eu não sei se vocês já repararam, mas o avião e o barco, eles são bem diferentes. Não sei se vocês chegaram a perceber uma diferença, mas o avião e o barco, eles são meio diferentes, assim, sabe? Um voa, o outro flutua. Então, mas eu tenho um verbo, alguma palavra que seja específica para entrar no avião? Não tenho. Então, já que eu não tenho, já que não tem tu, vai tu mesmo. Então, embarcou há pouco no avião. Então, é uma palavra tecnicamente errada, porque embarcar é para subir no barco, mas como eu não tenho outra, para falar do avião, eu uso o embarcou mesmo para subir no avião. Deu para entender? Sim. E alguém consegue me dar um exemplo? Isso é mais complicadinho. Boca de alguma coisa, tipo boca da garrafa, seria? Boca da garrafa, ótimo. Vocês vão ver que vai ter uma figura de linguagem bem para isso. Ai, meu Deus do céu, mas eu tô chutando o lixinho aqui que nem louca. Vocês vão ver que vai ter uma figura de linguagem exatamente para isso, a hora que a gente chegar mais para frente. Mas a ideia é bem parecida, certo? Boca da garrafa vai ser quando a gente dá característica de corpo, boca da garrafa, perna da cadeira, mas tá correto. Sinestesia. Sinestesia é a associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Então, a gente lembra lá dos nossos sentidos, da visão, do olfato, do paladar, do tato, audição, essas coisas. E eu tenho sensações que são relacionadas a esses sentidos. Olha aqui a minha frase. Com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais de mim. Nossa, partiu o coração, hein? Doeu. Mas olha só, para não doer tanto, pega a análise sintática. Olhos, ok? Os olhos, eles são responsáveis pela visão. Olhos frios. Mas frio, calor, essas coisas é algo que eu sinto pelo meu tato, pela minha pele. Então, olhos frios não faz muito sentido, certo? Quer dizer, faz, a gente entende, porque é isso que é o legal das figuras de linguagem. A gente entende, fica mais bonito o meu discurso. Só que aqui eu tenho uma sinestesia,
porque eu tenho essa associação de sensação por órgãos de sentidos diferentes. Certo? Vocês. Vamos, gente. Olhos frios. Ninguém? Ninguémzinho? Tenta aí, gente. Tenta a sorte. Professora, Oi. eu não sei se tá certo, mas o coração dela é frio, algo assim? Isso! Aquele coração frio. Aquele beijinho doce. Aquele odor ruim, não sei, sei lá. Odor ruim nem tanto, mas pode Odor ser triste, por exemplo. odor triste. Ó, quer ver um exemplo famoso? Você imagina que as aulas tá lá no presencial, você chega em casa na hora do almoço, você sente um cheiro de quê? Cheiro de fome. Quem nunca sentiu um cheiro de fome? Ok? Ok. Belezinha. E aqui a gente termina com as nossas figuras de palavra, certo? Então, as figuras de palavra, elas são relacionadas às palavras. E agora a gente vai para as figuras de pensamento, que são relacionadas a pensamento, não me diga. Vamos lá, quem são as figuras de pensamento? Hipérbole é minha preferida. Eu sou totalmente cheia das hipérbole. Exagero intencional na expressão. Quase morri de estudar. Meu Deus do céu. Morri de vergonha. Nossa Senhora. Falei uma porcaria lá, fiquei com vontade de morrer. Gente, eu uso hipérbole praticamente o dia inteiro. Aquele dia foi o melhor dia da minha vida. Tipo, você tem 15 anos e foi o melhor dia da sua vida, sério. Quem me dá um exemplo aí de hipérbole? Estou morrendo de calor. Tô morrendo de calor. Nossa. Tô morrendo de fome. Morrendo de fome. Tava podre ontem. Tava podre ontem. Meu Deus do céu. Isso é fácil. Gostei. E aí a gente tem o contrário da hipérbole. A hipérbole é esse exagero e aí a gente vai ter o eufemismo. E eu até coloquei essas duas figuras de linguagem aqui juntos, o eufemismo e o litote, porque é muito fácil confundir as duas. O eufemismo, ao contrário da hipérbole, ele é utilizado para suavizar o discurso. Então, Manuel entregou a alma a Deus. O que significa eu falar que Manuel entregou a alma a Deus? Morreu. Morreu, bateu as botas, já era. Então, Manuel entregou a alma a Deus, certo? Mas para não falar morreu assim na cara, para ficar mais bonitinho, né, mais suave, a gente usa o eufemismo. E aí a gente tem o litote, que é bem parecido com o eufemismo. Só que no litote eu tenho a negação do fato nessa mesma intenção de suavizar meu discurso, certo? Então, assim, Manuel não está mais nesse mundo, Manuel não está mais entre nós. E aí eu tenho esse não, eu estou negando um fato. Manuel não está mais nesse mundo. Também é uma forma de dizer Manuel morreu, certo? Esticou as canelas, bateu as botas. Mas mais bonitinho, certo? Deu para entender bonitinho a diferença entre eufemismo e litote? Sim, Na hora, aqui fica uma belezura. Na hora da prova, aí dá vontade de chorar. Tá vendo a hipérbole aí? Vamos lá, quem me dá um exemplo de eufemismo? Eliseu partiu deste mundo para um melhor. Partiu deste mundo para um melhor, foi dessa para melhor, ótimo. E um litote?
José não está mais entre nós? José não está mais entre nós. Ok, ok. Praticamente. Juquinha, se escafedeu? Oi? Descafedeu, ele é eufemismo. A litote, o litote, ele vai ter essa negação. Por exemplo, vocês não estão muito faladores hoje, hein? O que significa? Vocês estão quietos, mas eu tô negando o fato. Vocês não estão muito falantes hoje. Deu para entender a diferença? Sim. Beleza. Ok. Quem é gordo, eu que sou gorda, gente, tô super acostumada com o eufemismo. A pessoa olha assim pra você e fala: Imagina, você não é gorda, tem os ossos largos. O que eu mais escuto é: Imagina, você não é gorda, você é bonita. Gente, eu sou gorda e sou bonita. Aceita. Ela não é muito magra. Aí é litote, certo? Então, o litote ele vai ter uma negação do fato para abrandar. O eufemismo ele vai ter aí uma forma de falar diferente. Bateu as botas, esticou a canela. Ironia, maravilhoso. É uma das minhas figuras de pensamento preferidas. É a representação do contrário daquilo que se afirma. Então, você vai falar aí de forma irônica. É tão inteligente que não acerta nada. Então, você tá vendo que eu tô falando o contrário. Quando eu falo que alguém é inteligente, eu entendo que essa pessoa acerta, né, as perguntas, as provas. Mas aqui, quando eu estou usando figura de ironia, é tão inteligente que não acerta nada. Deu para entender? Sim, professor. Sim. Vocês agora, então. Zé é um gênio em falar bosta. Um gênio fala bosta. Sensacional, adorei. E aí a gente tem a personificação ou prosopopeia. As duas palavras são a mesma para a mesma figura de pensamento. A prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Olha o exemplo. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Gente, é um jardim. É lógico que ele não vai dizer nada, jardim não fala. Muito menos olha. Tipo, como é que o jardim vai olhar para as crianças? É um jardim, cara. Então, eu tenho uma personificação, ou prosopopeia. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Quem me dá um exemplo? O sol me abraça, tá certo, dona? O sol me abraça, tá ótimo, certinho, está personificando o sol. O sol, ele é sei lá, nem sei, né? Ele é um dos seres irracionais, mas não abraça ninguém, né, gente? Certinho. Professora, Oi. o vento bate no meu rosto beijando. Também é? Sube, o vento beija o meu rosto. Sim, correto. Perfeito. Antítese e paradoxo. Olha só, duas figuras também que é fácil da gente confundir. A antítese é o uso de termos, de palavras que têm sentidos opostos. Então, toda guerra finaliza por onde deveria ter começado, a paz. Então, eu tenho aqui guerra e paz, certo? São palavras de sentidos opostos. Mas aqui eu tenho a própria palavra na minha frase. E o paradoxo é quando eu tenho uso de ideias de sentido oposto, não apenas o termo. E olha só meu exemplo. Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Meu filho, se você tá cego, como é que você tá vendo? Então, tipo, paradoxo, não faz sentido. Quer dizer, fica bonito, né? E essa que é o tchan aí das figuras de linguagem. Vamos lá, quem me dá um exemplo aí de antítese? Eu faço muito bem o mal.
Repete, por favor, não entendi. Eu faço muito bem o mal? Eu faço muito bem o mal. Nossa, como ele é malvadão. Mas tá correto, eu faço muito bem o mal. Sou ótima em ser má. Maravilhoso, corretíssimo. E um paradoxo? Um paradoxo. Me mudei e nada mudou, tá certo, dono? Me mudei e nada mudou. Sim, sim, tá certo. Como que você muda e não muda nada? Não faz sentido. Paradoxo, correto. Maravilhoso. E aí, acho que para terminar, não, tem mais um. Temos a gradação. A gradação é a apresentação de ideias que progridem de forma crescente ou decrescente. Então, para mais, para cima, que a gente chama de clímax, ou para baixo, para menos, que a gente chama de anticlímax. Então, olha só meu exemplo. Inicialmente calma, depois apenas controlada, até o ponto de total nervosismo. Então, aí eu tenho uma gradação crescente. Tava calma, fiquei controlada, e aí, total nervosismo. Dá para eu fazer o caminho contrário também, e aí vai ser uma gradação decrescente. Por exemplo, inicialmente nervosa, depois apenas controlada, até o ponto de total calmaria. Então, é uma gradação também, mas é uma gradação decrescente. A gente costuma ter a ideia dessa palavra gradação sempre quando é para mais, sempre quando é crescente. Mas eu tenho que lembrar que ela também pode ser decrescente. Vocês, exemplo. Cheguei na aula sem entender nada. Agora menos ainda. Certo. Cheguei na aula sem entender nada, agora estou entendendo menos ainda. É uma gradação decrescente. Belezinha. E aí a gente tem apóstrofe. Gente, presta atenção nessa palavra, porque tem várias palavras aí parecidas com ela e que dá pra gente confundir aí bonito. Apóstrofe é figura de linguagem, figura de pensamento. Apóstrofo é um sinal gráfico. Sabe no inglês quando a gente fala lá I'm hungry e eu tenho aquela vírgula voadora lá em cima do I'm hungry. Aquilo lá é o apóstrofo. E tem os apóstolos também, que são os amigos de Jesus, né, gente? Então, ó, presta atenção nas palavras aí para não se confundir. E o que é apóstrofe? Apóstrofe é a interpelação feita com ênfase. Mas o que diabos é uma interpelação? É um pedido, é um apelo. Meu Deus do céu, tem de piedade de mim. Tem de piedade de mim, Senhor. O apóstrofe é quando eu paro o meu discurso e falo, entre aspas, ou com o meu leitor, ou com alguém que não está no meu discurso, ou com Deus, entende? Então, apóstrofe vai ser quando eu tenho essa é tipo uma interjeição. Tem de piedade de mim, ó Senhor. Certo? Vocês agora? Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Muito bem. E com isso a gente termina aqui as figuras de pensamento. E como eu disse para vocês, to be continued, ok? Ó, meu cérebro bugando já. Então a gente vai parar por aqui, porque ó, já deu aí 36 minutos de aula. E eu falei para vocês que a gente ia ver só as figuras de palavra e as figuras de pensamento por enquanto, certo? E aí, nos nossos próximos episódios, a gente vai ver as figuras de sintaxe e as figuras de som. Eu já vou disponibilizar para vocês o material lá no... Ah, olha só, um monte de gente que eu não vi ainda. Júlia Soares, Matheus, Kelvin, oi para todo mundo aí que eu não falei oi. Então, recados. Já, não sei se eu já avisei, mas vou avisar de novo, tanto na parte de inglês quanto na parte de português, aquela pesquisa
e a avaliação diagnóstica, elas não valem nota em si, certo? Porque eu não posso avaliar uma avaliação diagnóstica, ela é só para eu ver que pé que vocês estão. Mas vai contar a nota de participação. Então, gente, vai lá e participa. A pesquisa é mais fácil ainda, é só responder sim ou não praticamente, certo? Então, avisa lá no grupo também de vocês que essas atividades valem nota de participação, porque tem gente que ainda não respondeu e tá perdendo nota de besta aí, porque é a coisa mais fácil da vida de fazer, certo? Vou deixar forms, então, dessa atividade, certo? Para vocês responderem lá, com muita tirinha da Mafalda, muita tirinha do Agar, porque é assim que elas vêm lá no Enem, nos vestibulares. Vocês vão ver que vai ter bastante exercício aí de Enem de vestibular, porque, como eu disse para vocês, se tem um assunto que sempre cai, são figuras de linguagem, certo? Então, a nossa próxima atividade vai ser no Forms. Eu não sei se eu vou conseguir upar hoje, porque eu preciso sair correndo para ir para Cerquilho agora que eu tenho uns Paranauê para resolver lá. Mas amanhã também vai ser corrido. Enfim, eu vou postar em breve para vocês, mas os slides da aula eu já posto já. Mas eu não vou dar menos tempo para vocês responderem, tá? O tempo que vocês vão ter vai ser referente aí ao tempo da postagem, certo? Tipo, se eu postar amanhã, vai ter até a outra sexta-feira e assim vai. A outra sexta-feira não, né? Fica daquele jeito que a gente combinou. Na próxima semana, ali na semana do dia 14 ao 20, vocês vão ter esse tempo aí para fazer essa tarefa, certo? Então fica o tempo aí de fazer a tarefa, que agora já começou a acumular, né, gente? Então, ó, presta atenção aí que vocês vão acabar se embaçando aí por bobeira, porque só 5 pessoas me entregaram a atividade da aula anterior até agora. Então, vocês já estão com uma acumuladinha aí. Então, bora correr para vocês não ficarem engasgados depois. Então, na semana do dia 14 ao 20, a gente vai ter esse tempo para fazer as atividades e a gente volta a se ver lá dia 24, 25, por ali, tá, pessoal? Para dar continuidade aí ao nosso tema de figuras de linguagem. Chuchuzinho! Beleza? Yes? Chique 10. E aquela coisa, né, gente? Precisou, é só dar um berro, chama no chat, chama no Insta, tem aqui as postagens, vocês sabem que eu tô aqui, que a mãe tá on, ajudando vocês aí no que vocês precisarem, tá bom? Uma ótima quinta, né? Quinta-feira, sexta-feira, fim de semana, até a próxima vez que a gente se vê, que os dias de vocês sejam ótimos, tá bom, minha gente? Por hoje é só. E a gente se vê. A gente se vê por aí. Nós se vê por aí. Nós se vê por aí. Beijo, gente. Bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, dona. Tchau, professora. Tchau, Tchau, professora. professora. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.